Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana que eu desejo que seja ótima para você e certamente será. Nós temos muitos motivos para acreditarmos que as coisas vão ficar muito melhores aqui no nosso país. Você que está aqui sempre no nosso portal, certamente me viu dizer desde aqueles tempos que nós passamos pela pandemia, nós passamos por uma série de crises, de perturbação da nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, depois nós tivemos um processo eleitoral, insanidades em cima de insanidades, depois tentativas de golpe, e eu sempre disse para vocês que essa gente iria entrar numa fila, essa fila iria andar e eles terminariam na cadeia. Muita gente não acreditava que nós veríamos generais sentados nos bancos dos réus. Pois bem, nós vimos, alguns já foram julgados, já foram condenados, outros certamente também serão, e a figura do inelegível será arremessada para o lixo da história. O que nós estamos vendo agora é uma espécie de funeral, de gente já disputando o espólio de um criminoso, para ver quem se parece mais com esse criminoso, esse assassino, esse genocida, e a gente não tem que economizar palavras quando a gente se dirige a essa criatura, não. Eu vou trazer aqui para vocês as últimas atualizações, coisas que estão acontecendo. Neste final de semana tivemos aí a marcação de uma data, de algo que aconteceu muito interessante, além do aniversário da nossa Constituição Federal. Mas antes de entrar nesses temas, quero convidar você, que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda, e eu coloco sempre esses links no primeiro comentário aqui do nosso Portal do José. Quando você vota no nosso portal para a premiação do IBEST, você compartilha, você está ajudando a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, coisas curiosas acontecerão nessa semana. Nesse final de semana, completou 2 meses que a figura do inelegível já está ali fora de circulação. Ele já está preso, gente. Eu falei isso para vocês desde lá de trás. E quando o Dudu Bananinha ensejou a abertura de um inquérito para apurar obstrução de justiça, inquérito esse que já está avançando, ou avançou em relação a ele e ao golpista Paulo Figueiredo, esse inquérito não foi completamente concluído, porque existem personagens ainda que estão sendo objeto de investigações, como o próprio Bolsonaro e também o senhor Silas Malafaia. E o senhor Silas Malafaia, como nós mostramos aqui ontem, já está com uma situação também mais complicada, porque ele achou que não seria alcançado jamais, porque ele sempre se escudou com essa história de ser um líder religioso, a proteção que a Constituição dá a religiões, enfim. Ele sempre se protegeu ali para fazer o papel de um agitador político de extrema-direita, um conspirador, um destruidor da democracia. Mas como em todas as outras vezes que ele se aproximou de alguém no mundo da política, o fim dessa pessoa foi muito ruim. Eu acho que até seria muito interessante ele ir lá para os Estados Unidos, ficar um pouco com o Trump, porque o Trump já está descendo a ladeira, aí o Trump certamente desceria a ladeira com muito mais velocidade. E aqui com o Milei também, né? É outro que ele poderia dar uma assessoriazinha básica, né? Uma assessorada básica. Bolsonaro completa 2 meses preso nesse sábado, relembre. Gente, o que está acontecendo é o seguinte, ele já foi condenado a um protocolo no Supremo Tribunal Federal em que os votos dos ministros foram votos muito extensos, só a gente lembrar o que foi aquele voto aquele voto não, aquela pregação alucinógena do Fux, que teve 13 horas ali de discurso, e com as peças que ele irá colocar ali, então todos os ministros têm que depositar os seus votos na sua integralidade, os documentos que vão ser colocados ali, enfim, os destaques, e depois que isso tudo é publicado, aí nós teremos a publicação da sentença. Quando houver a publicação da sentença, claro que os ministros eles têm um período de 60 dias. Pode ser que esse período se esgote antes, se todos depositarem o voto antes, os seus votos antes dos 60 dias. A partir dessa publicação no Diário Oficial, no sistema da Justiça, enfim, do Supremo Tribunal Federal, as defesas têm 5 dias, se quiserem, para apresentar algum tipo de embargo, mas o embargo não tem o condão, não tem a possibilidade de alterar a sentença penal condenatória que essas criaturas todas sofreram. Então, uma vez isso esgotado, aí sim vai se expedir um ofício para destinar a figura do inelegível para algum sistema prisional. Nós não sabemos ainda qual será o despacho do ministro Alexandre de Moraes. Provavelmente deve designá-lo para cumprir a pena na Papuda, numa
instalação separada para ele, que é o que um ex-chefe de Estado teria, enfim, alguma condição, né, institucional de ter a sua pena exercida. Ele certamente vai apresentar uma série de atestados médicos dizendo que não dá para ficar, porque está muito doente, está muito cabisbaixo, enfim. A propósito disso, teve uma coluna hoje muito interessante do Miguel de Almeida no jornal o Globo, que está testando essa briga, né, de pessoas querendo o espólio do criminoso, para ver quem é mais criminoso do que o próprio criminoso. Bolsonarismo sem Bolsonaro causa briga. A xepa é disputada por familiares agregados, chegados e amigos da onça. A xepa, né, é quando a feira está no final e as pessoas tentam ali pegar aquilo que se chama xepa, né, tentam pegar ali a promoção final, né, o restinho dos produtos que não foram vendidos, né, no período da feira. E em determinado momento aqui do texto dele, a gente lê o seguinte: o próprio Bolsonaro não engrandece o enredo quando chora em público e lamenta seu destino. Um ator à busca de um dublê ou alguém que prefere a fuga diante da crise. Para quem se vendeu como atleta e entusiasta da tortura, a fragilidade encenada sugere script na boca de canastrão. São lamúrias sem lágrimas, ou rosto compungido. O capitão desmerece o ensinamento segundo o qual o bom general não morre na véspera. Gente, o Bolsonaro é o ser mais desprezível, mais covarde que nós já vimos na história política brasileira. Alguém que fez esse papel de seu valentão, não sei o quê, e fica nessa figura, se converteu nessa figura moribunda. Ontem eu até brinquei com vocês, né, porque tem algumas pessoas que estão classificando Donald Trump pelo que ele está fazendo nos Estados Unidos, o estresse que ele está causando, a maluquice que ele está causando lá, como uma espécie de cachorro louco no poder nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós tivemos, foi um poodle com soluço, um poodle que agora não está fazendo nem barulho mais, está latindo, porque o poodle está sabendo que vai ficar ali encalacrado bastante tempo, né? Daí a gente vê essa matéria que está repercutindo hoje ainda. Marqueteiro do PL atendeu o Malafaia e fez vídeo que pressiona STF e Congresso. Gente, o Malafaia, objetivamente, ele está em curso no crime de obstrução de justiça. Tudo que ele tem feito nos últimos tempos, ele tem tentado obstruir o andamento do Supremo Tribunal Federal, chamando uma parcela da sociedade para pressionar as instituições para que elas não cumpram o seu papel. E ele chegou a ponto de falar aberrações como essas aqui, convocando Forças Armadas, né, para se meterem na questão política, como não bastasse já todos os danos que as Forças Armadas sofreram em função de parte delas acompanhar esses criminosos todos. Vamos ver um trechinho aqui de uma das falas da criatura. Vamos ver. Opa. Tenho muita convicção de que eu não vou me calar aqui, não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. E aí, o que ele queria com isso? Os generais fizessem o quê? Saíssem da legalidade para fazer algum tipo de pressão contra o Supremo Tribunal Federal. Então, claro que está sendo levantado, né? E as provas aí serão muito robustas, porque ele gastou dinheiro para fazer essas manifestações e continua agora organizando o funeral final, né? Amanhã vai ter um funeral em Brasília, porque a gente não pode chamar de outra coisa o que eles farão. Um cortejo e o funeral, como nós sabemos, são as cerimônias finais, né, antes da cremação ou sepultamento de alguém. É o que está acontecendo com a figura do inelegível. Gente, se vocês repararem naquele momento ali que o Bolsonaro fez aquelas bravatas todas, acusando o ministro, atacando o ministro Alexandre de Moraes, o Malafaia está pertinho dele. O Malafaia dá umas olhadinhas assim para ele, do tipo, vai fundo, Bozo, vai fundo, tô dando uma força. Reparem só, gente. Ó, ali tá o Malafaia ali no fundo, tá? Acho que dá para vocês pegarem de óculos ali. Ó, tá até parece que ele tá até balbuciando pro Bolsonaro, que o Bolsonaro vai dizer, ó. Ó, olha lá, deu um sorrisinho, acho que dá para vocês verem, né? Carinha dele ali, ó. Tá só, o outro tá olhando com o olho esbugalhado, mas o Malafaia tá feliz, né? Do tipo, vai Bolsonaro, vai meu filho, olha lá. Ó, dá uma olhadinha, todo feliz, ó.
todo feliz, né? Muita gente não repara, mas nós reparamos, né? Ali fazendo assim com a cabecinha. Pois bem, seu mala. Agora olha só o que aconteceu, né? O ministro Alexandre de Moraes não caiu, não pegou boné, não foi embora, e o Bolsonaro está preso. E só sai da onde ele está agora para uma cadeia, do ponto de vista institucional, né? Pior para ele. Bom, esperou o contato veio. E aí, gente, você percorre as redes bolsonaristas hoje, eles estão sem assunto. Toda a fantasia que eles criaram, que o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, eles recuariam, enfim, que seria a pressão final sobre o Supremo Tribunal Federal, que não se teria coragem de condenar o Bolsonaro. Gente, condenou bonito, o ministro Alexandre de Moraes não titubeou. Ninguém titubeou, só o Fux, né? Fux com aquele voto dele esquisito. Mas essa gente está no desespero. Amanhã, então, eles marcaram esse funeral. Anistia já, caminhada pela anistia. Em Brasília, não tem como eles fazerem mais nenhum tipo de evento, né, que faça, pressione, ou constranja, ou altere a realidade de quem já está condenado. Eles estão tentando agora essa coisa da anistia. Mas isso também não vai passar, como eu disse para vocês, as pautas negativas, nós todos que ficamos aqui nas redes sociais, o tempo todo com comportamento reativo em relação ao comportamento dessa extrema-direita, agora a coisa está mudando, agora quem está tendo o discurso, está apresentando as pautas, é o progressismo, é o governo. Já conseguimos barrar a PEC da insanidade, o projeto de anistia está afundando, e o governo Lula agora já conseguiu aprovar o fim do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e até R$7.300 com um alívio muito grande. Enfim, está taxando pessoas que estão no andar mais de cima, ainda está longe de acontecer uma coisa mais sólida, uma coisa mais estrutural, mas foi um grande começo. Enfim, e agora vai abraçar o fim da pauta, a pauta do fim da jornada 6x1. Então, são pautas muito positivas, depois tem mais pautas positivas, então essa gente ficou esvaziada. Agora, tem uma coluna hoje muito interessante do Reinaldo Azevedo hoje, também está no UOL, na coleira do golpe. Oposicionistas anseiam maldição da bênção de Bolsonaro. Aí ele faz essa reflexão, né? Que, na verdade, ter a bênção de Bolsonaro, na verdade, também é uma maldição, porque essas pessoas vão pegar aí esse espólio tenebroso, né? Na Argentina, as coisas estão muito ruins para a extrema-direita, a gente vai falar sobre eles outras vezes também. Eu vou aqui retransmitir também um documentário muito interessante que o Eduardo Moreira fez sobre a Argentina, eu vou falar com vocês em outra oportunidade sobre isso. Mas, para finalizar, eu queria mostrar para vocês a crise que está acontecendo nos Estados Unidos. Estados Unidos tem população pobre excessiva para a economia mais rica do planeta. Gente, poucas pessoas levantam isso, né? Que nos Estados Unidos tem quase 40 milhões de pessoas, ou 10% dos americanos, que estão nesse grupo de pessoas que estão numa pobreza, no abaixo da linha da pobreza. Porcentagem é maior do que do Canadá e da Coreia do Sul. E aí é o seguinte, vendo um canal aqui que fala sobre economia, esse empresário, importador de carros, enfim, muito especializado, né, é o Sérgio Habib. Ele, sem dar muita ênfase, ele acabou mostrando um contraponto do que está acontecendo na China em relação ao que acontece nos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos está afundando uma parcela da população, jogando na miséria e na pobreza, na China foram retiradas da pobreza milhões e milhões de chineses. Aí ele dá um dado aqui, falando do mercado de automóveis, que eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Percebam aqui esses dados, gente. Tem outra coisa, eles também falam com consultores que querem vender seus serviços e que eu diria que não dão opinião, na minha opinião sincera, do que eles acham que vai acontecer com todas essas montadoras no Brasil. Porque o fato é o seguinte, o mercado chinês e o mercado brasileiro são extremamente diferentes. Porque a China, que hoje tem uma renda média bem acima da brasileira, a China hoje tem uma renda média de $14.000. O Brasil tem 10, 11, depende do câmbio. Mas a China, você tem na China 350 milhões de chineses que tem uma renda média igual à espanhola, $33.000. E que tem um... Gente, 350 milhões de pessoas é a população dos Estados Unidos,
né, que tem uma renda como a renda na Espanha, uma renda das pessoas que vivem bem na Espanha. Aí ele complementa. Power Purchasing Parity, PPP, que muita gente não sabe o que é, então vou explicar. É a renda per capita ligada ao custo de vida que você tem. Em PPP, eles estão acima da Alemanha, esses 350 milhões de chineses. Eles estão com mais ou menos $70 mil de PPP, Power Purchasing Parity. Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, é 85. Então, esses 350 milhões são quase tão ricos quanto os americanos, e em país populoso, eles são o segundo em Power Purchasing Parity. Então, o que você tem no Power Purchasing Parity? Você tem custo de comida, custo de habitação, custo de educação, restaurante, aluguel, mas você tem também os que a gente chama de tradables, que é gasolina, é mais ou menos o preço em todo lugar. Eu viajo no mundo inteiro. Gasolina é todo mundo ao redor de $1 o litro. Entre $1 e $1,80 o litro, você tem todo mundo. Com exceção, talvez, da Arábia Saudita. Mas gasolina tem mais ou menos o mesmo preço em todo lugar e carros têm mais ou menos o mesmo preço em todo lugar. No Brasil é mais caro, por causa da carga tributária. E você tem passagem de avião, mais ou menos o mesmo preço em todo lugar, porque querosene de aviação é mais ou menos o mesmo preço em todo lugar, e avião tem 2 lugares no mundo onde se fabrica avião, Europa e Estados Unidos. Mas, tirando isso, como o chinês, na média, é bem mais rico que o brasileiro, nossa renda per capita em Power Purchasing Parity, PPP, é 21. Eles têm 70, 350 milhões. Então, o chinês hoje, ele compra carro grande. Um pouco, imagina a China como os Estados Unidos. Então aí vai, né? Esse podcast que deu esse dado aí, muito interessante para a gente ver o que está acontecendo no mundo. Um povo e um país se afundando e outro emergindo com muitas coisas interessantes para a gente estudar e aprender, né? Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente volta. Um grande abraço. Tchau!